Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Jimenez e estamos aqui para mais um episódio do Decisões Decidem Destinos. E para vocês entenderem com quem eu vou conversar aqui hoje, olha só o currículo dela, hein? Pernambucana, empresária, formada em administração e também atriz. Hoje atua como empresária, mentora, palestrante e escritora. Olha só. E a sua principal missão é ativar o protagonismo na vida das pessoas. Hoje a conversa aqui vai ser profunda, meu amigo. Então, estou aqui hoje com Fernanda Cordeiro. Muito prazer, Diego. Estou muito feliz de estar aqui, muito lisonjeada pelo convite. Quero desejar para todo mundo que está assistindo esse podcast, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei onde você está, em qual lugar do mundo você está nesse momento, mas o que eu posso te dizer é que se você ficar até o final, você vai perceber que, de fato, a decisão de ter assistido pode sim contribuir para que você decida aí um destino diferente na sua vida, ativando o protagonismo que é seu, que é nosso. Vamos lá. Já começou assim. Já entendeu, né, galera? Como que o negócio vai ser hoje. É isso aí, como ela disse. Fiquem até o final para trazer essa energia, essa força que você tem aí dentro. Isso aí. Não, então já vamos por aí, então. Já vamos puxar esse gancho. Vamos embora. Como ser protagonista? Vamos começar por aí? Já pegar essa vertente? Vamos. Eu acredito que o protagonismo está muito relacionado em a gente hoje assumir um papel que está desafiador, é a gente ser a gente mesmo. A gente não veio nessa vida a passeio, a gente veio aqui realmente, eu acredito que, tanto espiritualmente falando, eu acho que a gente tem um propósito, né, até porque eu sou cristã, e eu acho que a gente tem que buscar esse propósito, qual é a nossa prioridade de vida e viver a nossa vida no mundo que a gente está sendo bombardeado sempre por caminhos. O que eu devo fazer? A gente começa muito na infância. Quando o pai e a mãe já te direcionam, né? Escola, o que você vai fazer, quais são os caminhos, aí a gente passa por aquela primeira infância, segunda infância, adolescência, já começa a ter uma certa autonomia de tomar algumas decisões. Que curso eu vou fazer? Para que caminho eu vou tomar? E aí vem depois os agentes que vão influenciando, mas para ser protagonista você tem que ser você mesma. Be yourself, seja você mesmo, né? Então eu acredito muito nisso. Legal. E para quem tá escutando a gente em casa, poxa, como que você fala um pouco direcionado para as mulheres, mas como você comentou aqui, para as pessoas de modo geral, né? Como começar a se tocar sobre esse protagonismo e sobre essa real identidade, esse real poder que a pessoa tem? Como que ela se toca um pouco disso? Sabe? Uma grande virada de chave que eu tive na minha vida foi durante a pandemia, né? 2020, a gente estava vivendo, o mundo inteiro estava vivendo aquele processo de lockdown, e aí num determinado momento eu estava em casa, eu lembro que eu saí do banho e eu pensei, tá, se eu sobreviver a toda essa loucura que está acontecendo, o que de fato eu vou fazer da minha vida? Eu tenho que fazer valer a pena muito a partir de agora, se eu tiver essa chance, né? E graças a Deus eu não fui acometida pela Covid, até tive depois, mas já tinha sido vacinada. Não perdi ninguém tão importante assim da minha vida, perdi, assim, amigos, pessoas, nem amigos próximos, assim, colegas de trabalho, enfim. Isso não foi algo que me impactou diretamente, mas isso não tirava a minha sensibilidade de perceber o que a gente estava vivendo. E aí foi quando eu decidi ressignificar tudo. Carreira, vida pessoal, comecei a entender algumas coisas, o que eu quero a partir de aqui e o que eu não quero, o que serve, o que não serve mais para mim. E aí foi quando eu mudei o meu trabalho, eu tinha, antes eu era um empresário, eu tinha uma representação de vendas direta de utensílios domésticos, e aí eu decidi parar e ressignificar e começar com um trabalho novo. Foi quando eu fundei a BioBag, uma empresa para levar autoestima, sustentabilidade, empoderamento para as pessoas, e foi aonde eu comecei a entender que eu queria deixar um legado. Mas não só deixar um legado, eu também queria viver um legado, eu queria fazer algo com mais propósito. Com mais valor. Com mais valor, né? E uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, a liberdade de escolha, ela é fundamental na nossa vida, a gente não pode abrir mão. E essa liberdade de escolha, ela começa quando eu passo a viver a vida de acordo com o que eu acredito. Não somente com que os meus genitores, porque num determinado momento, Diego, da vida, os nossos pais, eles influenciam muito, né? Os caminhos que a gente vai seguir. O ambiente, e esse primeiro ambiente começa a ser um ambiente escolar, depois vem o ambiente da faculdade, vem o ambiente do trabalho, a pessoa que você decide se relacionar, o teu parceiro, o teu cônjuge, enfim.
amigos, sociedade, etc. E aí eu acredito que quando você percebe que você tem que entender que há os ruídos, que existem as opiniões, os caminhos, mercado de trabalho, tendência, mil coisas, mas aí você passa a entender que a vida é uma só. Por mais que você acredite em algo, como eu acredito, mas a vida é uma só. E eu também tenho meu repertório do lado de atriz, eu bebi muito em várias fontes, e eu lembro que uma vez, em 2015, eu fiz uma peça do Oscar Wilde, e aí eu tive que estudar esse dramaturgo irlandês para entender uma série de coisas, e tem uma frase dele que me marcou. Ele dizia que viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existem, né? Eu falei, cara, eu não tô aqui de passagem. Eu tô aqui realmente para viver, deixar uma contribuição, tentar ser feliz todos os dias, apesar dos desafios que todos nós enfrentamos, né? Todos nós temos uma história triste para contar, né? Eu, você, todo mundo. Quem tá nos assistindo também. Você também tem uma história triste que eu sei. Mas cada um é protagonista da própria história. Então, vamos olhar para dentro, o que a gente gosta, ressignificar e ser responsável mesmo por essa jornada nossa aqui, sem terceirizar, inclusive não colocar a culpa em Deus. Ah, porque é Deus? Não, calma. Ele te colocou lá, vai lá e faz. Levanta. Tem a nossa parte, Tem a total, nossa parte. né, Nanda? Não dá só para terceirizar, né, algumas situações, mas olhar no espelho o que você está fazendo, né, o que eu estou fazendo, como que eu estou decidindo, enfim, na minha vida pessoal, nos pilares todos, né, que até acho que é legal de tocar nisso também, porque aqui nos bastidores você comentou, poxa, como que está o pilar familiar, como que está o pilar profissional, então você vem trazendo essa clareza dentro dos teus conteúdos, da tua atuação, nesse sentido também, né, não é um pilar só, né, Nanda, que você traz, são em vários pilares da vida, esses ajustes, né? Esse protagonismo em todos os pilares. Com certo? certeza. E dentro de tudo que você atua, Nanda, quais as formas que você faz essa questão do despertar para o pessoal? Você tem as empresas, né? Eu estou como empresário, como mentor, como palestrante. Qual que a gente pode começar citando aqui que você ajuda o pessoal aí no dia a dia? Eu tenho alguns conteúdos que eu coloco no Instagram e às vezes eu faço algumas lives de segunda-feira com o tema Segundou, né? E aí, por que eu trago esse tema Segundou? Eu acho que o sextou é muito bacana. Todo mundo fala, todo mundo diz sextou. Hoje é dia de sair, passear, descansar. Amanhã eu não vou trabalhar, provavelmente. E aí, é um termômetro muito interessante, porque geralmente todo mundo tá feliz e tá empolgado numa sexta-feira, né? Mas quando você tá num domingo, em casa, você que tá aqui me assistindo, como é que você tá no domingo em casa? Não sei se você tá no Instagram, se você tá na rede social, se você tá ouvindo a música do Fantástico, quando você escuta aquela música do Fantástico, eu nem sei se ainda tem hoje, sabe? Mas assim, e aí você pensa, amanhã é domingo, amanhã é segunda-feira, meu Deus, como você está? Então, acho que esse sentimento, ele vai definir muito como que tá teu estilo de vida. Eu hoje não, mas eu digo assim, que há 3, 4 anos, eu vivo a grande alegria, quando chega no domingo eu fico, amanhã é segunda. Eu tenho isso para fazer, eu tenho uma rotina, eu tenho muita paixão, assim, pelo meu trabalho, pelas coisas que eu faço. Tenho os meus acertos, tenho os meus erros, sei que eu sou a pessoa que mais vou sofrer a consequência, o bônus e o ônus de fazer o que eu faço, de ser quem eu sou, mas eu me banco. Porque a vida é minha. E aquele negócio, Diego, assim, cama de UTI não tem de casal. Caixão também não tem de casal. Eita, mano. Outro dia eu vi a gente Nossa, teve nunca tinha ficado dessa forma. Mas não é? Muito bom. Outro dia eu tinha visto uma postagem de algum familiar que um casal, né, infelizmente morreu do acidente aéreo. Enfim, eu vi a imagem do caixão, teve o velório, e aí eu vi uma fita com as 2 alianças ligadas em um lacinho. É só isso, mas cada um estava no seu caixão. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? A nossa vida é uma só. Você não vai ter como terceirizar para outra pessoa prestar conta. Ou você assume, vem para cá e ativa a tua identidade, o teu propósito. Faz o que você acredita, sem passar por cima de ninguém, mas vive de acordo com o que você realmente faz, porque você não vai ter 15 anos de novo, nem 20, nem 30, nem 50, nem 80. E assim, por mais que a gente tenha inteligência artificial, tecnologia, 1000 coisas, ninguém ainda sabe como estocar o tempo, guardar o tempo ou comprar o tempo. Então, ninguém tem controle do tempo. O que a gente faz? A gente faz uma boa gestão do tempo.
Uma gestão protagonista do tempo. O que eu faço com a minha vida? Uhum. Se hoje meu dia foi bom, bom pra mim. Se hoje meu dia foi ruim, ruim pra mim, porque o mundo não vai parar. O sol vai nascer e vai se pôr do mesmo jeito. Então, vambora! Gente, Vambora. vamos embora. Ó, assista esse episódio daquele jeito, hein? Ô, Nanda, e você comentou, vou puxar o gancho da segunda-feira. Uhum. Talvez tenhamos uma perspectiva de que uma grande maioria realmente traz muito valor para a questão da sexta. Uhum. Né? Cheguei ao final de uma semana que eu não gostaria de ter passado para viver 2 dias de uma forma deliberada e do jeito que eu realmente gosto, ou do que ela supõe, imagina que ela gosta, porque ela pode ter vindo de um automático aí da Sim. vida, né? E são raras as conversas que a gente identifica que a pessoa está animada para a segunda, né? Até anotei aqui para assim, como a pessoa pode inverter esse jogo, e também o porquê que tem essa tendência. Qual que é a tua visão sobre isso? Por que a tendência da grande maioria é essa? Entende? Entendo, porque eu acho que o nosso modelo, o sistema, ele foi feito assim. Eu acho que a gente vive ainda um modelo meio que industrial. Desde escola, a gente tem aquela tendência, você tem um horário a cumprir na escola, então você vai chegar na segunda das 7 ao meio-dia, vai fazer isso, isso e isso. Final de semana é quando a gente faz o que gosta mais. Final de semana é quando a gente não tem aquela obrigação de um horário para acordar. É aquele dia que a gente pode dormir um pouquinho mais tarde, porque no outro dia não tem compromisso. É quando a gente geralmente se encontra, confraterniza, tem as festas, tem os eventos, tem as celebrações, é quando a gente viaja, quando a gente geralmente está em família. Eu não estou dizendo que eu adoro o final de semana, gente. Sim. Meu final de semana é muito bom. É quando eu posso comer doce, é quando eu não tenho horário para acordar, não tenho horário para dormir, é quando eu tenho ajuda com as crianças, é quando eu tô junto com meu marido. É uma delícia o final de semana. Sim. Só que assim, dos 7 dias, eu não posso ficar, dos 7 dias da semana, eu não posso ficar sofrendo 5 dias para só usufruir os 2 dias. Não, eu tenho que aproveitar todo dia, porque a gente não tem controle no dia que a gente vai nascer, nem no dia que a gente vai morrer. A não ser que a gente decida, hoje eu vou decidir que eu vou morrer, vou ali, vou pular. Pá! Aí você tomou essa decisão louca. Mas assim, se não, você não sabe. Então eu não posso esperar para ser feliz na sexta ou no sábado, se hoje é terça-feira, eu não sei se hoje é meu último dia. Então assim, eu adoro viajar. Gosto muito de viajar. Eu tenho um lugar preferido no mundo. Paris. Eu amo aquele lugar. Desde 2012, eu tenho um compromisso comigo mesma. Eu preciso ir a Paris sozinha. Nem que seja 3 dias. É um encontro comigo mesma, Você sabe? com você mesmo. Já dizia o grande Vitor Hugo, respirar Paris faz bem pra alma. Então, meu marido já sabe, quem me conhece, até minha filha de 7 anos falou, mamãe, quando você vai mesmo pra Paris? Tipo, você tá precisando ir lá, vai lá. Eu fico ali sozinho um pouquinho comigo. Certo. E aí, como eu sei que geralmente eu só tenho 3, 4 dias, porque daí eu vou pra lá, mas vou pra outro lugar, eu falo, eu preciso aproveitar ao máximo. Então, eu quero dormir, eu quero acordar, eu quero fazer isso, isso. Então, assim, quando a gente tá viajando, a gente aproveita ao máximo, porque a gente sabe que aquilo ali tem um período pra acabar. Sim, sim. Por que a nossa vida não é assim? Por que hoje eu falo, não, hoje eu tenho que aproveitar ao máximo? Putz, mas eu tenho um monte de coisa chata pra fazer, mas o chato também faz parte. Às vezes eu também tenho um cliente chato, às vezes eu também tenho pessoas que trabalham comigo que são chatas, às vezes eu tenho desafios, contas que chegam, coisas ruins também acontecem comigo. Eu não tenho controle com o que acontece, mas eu tenho controle como eu vou reagir com aquilo. Então, se eu tentar sempre buscar um olhar protagonista, eu não tô falando pra ninguém ser poliana, não tô falando pra ninguém viver Alice no País das Maravilhas, não. Mas é a gente encarar e assumir, de fato, o protagonismo da nossa vida. Se o trabalho não tá bom, muda. Se a vida pessoal não tá boa, muda. Não tá feliz com o corpo, muda. Se você não tá feliz com o teu relacionamento, muda. O que te impede de mudar? Tem uma frase do Charlie Chaplin, que eu também trago na minha primeira obra literária, Protagonista, que basicamente ele dizia assim, a vida é um grande palco, que não se permite ensaios. Por isso, cante, dance, sorria, antes que as cortinas se fechem e a peça termine sem aplausos. E quem é que vai aplaudir a nossa vida? Quem é que vai aplaudir a nossa vida? Se eu não estiver todo dia ali, ó, sabe, batendo palma, clap your hands by myself, se eu não bater as palmas pra mim, quem que vai fazer isso? A gente tá esperando muito o reconhecimento de outras pessoas. E esquece do auto-reconhecimento. Esquece do auto-reconhecimento.
sabe? De olhar, de ver. A gente tá muito preocupado com o julgamento, com o que... E eu sei que realmente a gente vive hoje no mundo assim. A gente posta uma foto e tá lá na ansiedade. Postei uma foto, quantos likes virão? Quantos comentários virão? Às vezes nem virão, mas muita gente viu. Muita gente viu. E não comentou, tudo bem. Sim. Equilibrar essa expectativa. É. Né? As pessoas não gostaram, mas você gostou? Tá bom. Que é o mais importante. É o mais né? importante. Então, a gente vive muito sempre na função do outro. Calma, pera um pouquinho. O outro é importante. A gente vive numa sociedade. A gente vive também sobre a opinião das pessoas. A gente busca isso como ser humano. Mas e como você está se sentindo, né? A gente transborda para o próximo. Estando bem, a gente transborda para o próximo, né? É o que você comentou na questão da sociedade. Né? E o Clóvis de Barros fala muito disso no sentido de... Até um vídeo engraçado dele fala: eu amo me escutar. Eu amo o que eu falo. Ele falando sobre ele palestrar, né? Sobre ele, enfim, dar as aulas dele. E essa fala dele está associada ao que você comentou de, poxa, eu gosto do que eu faço, como eu faço. Não estou querendo dizer a questão de não ter que evoluir. Sim, existe sempre essa questão. Mas até quando viver no automático? Né? Até quando não se tocar da vida que está levando? Então, até quando repetir vícios, crenças, questões familiares e até acho que é um ponto legal de trazer o que no seu dia a dia, Nanda, você enxerga que é muito comum, principalmente, talvez vamos falar até da questão das mulheres, assim, o que você vê no dia a dia? Nossa, Diego, isso aqui é a maior dor que acontece no dia a dia, por exemplo, das mulheres, e eu soluciono isso e ajudo elas dessa forma. O que você vê muito no dia a dia? Eu acho que as mulheres, não sei se é por conta da infância, como a gente foi criado, sabe? Lembra da Mulher Maravilha? As mulheres, elas, a maioria, hoje querem ser a Mulher Maravilha. Eu já fui essa mulher que quer ser a Mulher Maravilha. Hoje eu quero ser a Fernanda, hoje eu quero ser a Nanda. E eu já sou maravilhosa como eu sou, estou sempre em mudança, estou sempre me auto-observando. Mas a gente, como todo, a gente vive atuando em vários papéis. Existe a Fernanda aqui do podcast, não que eu seja uma pessoa diferente, na essência eu sou uma. Mas como a Fernanda atua como mãe? Como ela atua como filha? Como ela atua como empresária, como amiga, como mulher? Como ela atua como enquanto sociedade? Então, como irmã? Então, acho que o grande desafio da mulher é equilibrar todos os pratinhos. Em algum momento, um pratinho vai dar mais uma caída, sabe? Porque a maioria das mulheres hoje, elas querem ser bonitas, né? Querem ser boas mães, boas esposas, boas filhas, elas querem falar idiomas, querem ser cultas, elas querem viajar, elas querem fazer acontecer. Tá tudo certo, mas o dia só tem 24 horas para todos nós. E como a gente faz isso? Então, por isso que eu falo muito sobre gestão. E gestão não está relacionado só à empresa, mundo corporativo. Gestão está sobre o que eu faço do início ao fim. Observe que quando a gente acorda, a gente já está tomando a decisão. A gente passa o dia inteiro tomando decisões do que fazer e do que não fazer. O despertador tocou 6 horas da manhã, está muito frio. Eu tenho uma decisão a tomar. Vou ficar mais 15, 20 minutinhos no soneca do despertador, eu vou levantar, vou tomar um banho, já vou fazer uma atividade física, já vou fazer uma oração, já vou ativar, né, o espírito em mim, eu vou ler, o que eu vou fazer? Sim. Sabe? Então a gente passa do início ao fim tomando as decisões. Chegou na hora do almoço, eu tenho uma decisão a tomar, eu vou me alimentar direito ou eu vou dar uma escorregada numa segunda-feira, numa terça-feira e não vou me alimentar bem, sei lá, um exemplo. Então a gente passa o tempo todo tomando decisões e às vezes não decidir algo é uma decisão que a gente toma quando a gente deixa para outra pessoa decidir. Mas é muito fácil você falar, Fernanda, mas é porque é o meu marido, mas é porque é o meu filho, mas é porque não é porque. Assuma o controle. Isso. Você é a mulher, quem edifica uma família é a mulher, para mim tá claro isso. Então assim, a gente tem esse papel, a gente tem realmente essa capacidade de achar que faz várias coisas ao mesmo tempo, mas eu li um livro muito bacana do Gary Keller que chama A Única Coisa. Esse livro é muito bom. É do Gary Keller e Joy, alguma coisa, eles são americanos. E eu aprendi, eu lembrei da faculdade. Na faculdade a gente estuda o Pareto, o diagrama de Pareto. Como que a gente consegue aplicar 80-20? Sabe, quando você tem empresa, quais são os 20 clientes que traz 80% do seu faturamento? Tá. Okay. Então, na nossa vida, quais são aquele 20% de coisas que a gente vai fazer
que vai impactar 80% da tua vida. Então, vamos fazer. Eu acho que a mulherada hoje, o principal desafio que tem ela quer se realizar em tudo, ela quer estar bem em tudo, mas ela atropela e acha que vai fazer tudo de uma única vez. Não dá para fazer tudo junto. É uma coisa, na verdade, de cada vez. Então, como eu faço o meu dia? Das 6 às 7 horas eu tenho uma rotina, eu já sei o que eu vou fazer. E ninguém vai roubar esse meu tempo. Das 7 às 8 é isso aqui. Das 8 às 9 é isso aqui. Das 10 às 11 é isso aqui. Então é engraçado que as minhas filhas acostumaram com isso. Às vezes eu tô, por exemplo, mesmo que seja no sábado, tô almoçando, meio-dia, meio-dia e meio. Por exemplo. E criança adora quando vê que a mãe tá almoçando. Mamãe, eu quero isso. Mamãe, eu quero aquilo. E aí eu olho pra elas e eu faço assim, agora não. Agora é o meu momento. Fala com a babá, fala com o papai, fala com a vovó. Agora eu estou aqui. Agora é o meu momento de leitura. Eu não vou deixar ninguém roubar isso, nem minhas filhas. Nem elas. A não ser que seja uma emergência, alguma coisa, mas assim, ali é o meu momento. Porque senão, passou um dia e aí eu falo, e o que é que eu fiz hoje? Só apaguei incêndio. A gente só vive apagando incêndio. Então eu acho que o desafio das mulheres, a maior dor e a mulher é conseguir dar conta de tudo, porque quando a mulher que decide trabalhar, que decide buscar uma independência financeira, ela entra no mercado de trabalho, quando ela está no seu pico de produção, que ela pode crescer, que ela pode fazer, ganhar dinheiro, ter independência, nananã, vem uma cobrança fisiológica da questão da maternidade. Tá, mas e aí? Você tá com 30, 31, 32, 40, e aí vai congelar? Não vai? Vai ter filho ou não vai? E o homem já não tem essa cobrança, né? Então, a gente está toda hora nisso. Mas eu acho que esse é o grande desafio da mulher, é querer ser boa em muitas coisas. E dar conta de tudo. É difícil. É um desafio, hein? A gente brigou por um espaço e tá um desafio dar conta de tudo. Tanto que eu já até escuto algumas questões nessa linha, falo assim, cara, até onde é saudável tal situação para até a integridade dela mesmo, né? Aí a gente coloca até no aspecto do ser humano por si só, né? Quando a gente tenta, você tá falando de dar conta de tudo, o ser humano por si só é muito desafiador você dar conta de tudo, né? E é o que você falou, pô, a mulher tem, nossa, quantos papéis, né? E pra ser nota 10 em tudo, poxa, consome muito. Consome muito, mental, fisicamente, tudo. Então é igual você falou, equilibrando os pratinhos de uma forma inteligente, tendo hábito, tendo rotina, tendo agenda. Tendo disciplina, que não é fácil. Constância, acho que é por aí que... Você sempre foi organizada assim, Nanda? Como que não era uma pessoa desenvolveu organizada. isso? Precisei me tornar uma pessoa organizada para dar conta de tudo que eu fui assumindo. Meu marido sempre foi uma pessoa organizada. Eu não, eu já era aquela pessoa que ia fazendo e tal. Hoje eu consigo ter uma organização, porque senão não vou dar conta. Eu acho que a maternidade me trouxe muito isso. A maternidade e também eu tenho o meu negócio. Eu brinco que a BioBag é meu terceiro filho. Porque eu sou responsável por aquilo. Se for bom o resultado, a culpa é minha. Se deu M, a culpa também é minha. E aí? Né? E aí eu não tenho como terceirizar. Sim, sim. Ô, Nanda, e aproveitando que você falou da BioBag, vamos falar da BioBag? Vamos entrar de BioBag. Eu tô até com uma aqui, uma bolsa aqui, ó. Amarela, maravilhosa, uma botega. Hoje eu aluguei essa botega pra vir pro podcast. Aí, ó. Próxima vez que eu vim, eu vi com uma roxa, uma rosa, uma azul, né? Já vamos falar. Vamos. Como nasceu, qual foi a sua ideia, o propósito por trás desse negócio. Como que surgiu essa ideia aí, Nanda? A ideia surgiu na pandemia, quando eu quis ressignificar o meu negócio, né? E aí eu parei com a operação de vendas direta de utensílios domésticos que eu fazia. E aí eu falei, tá, se o mundo acabar, o que vai acontecer? Então eu comecei a observar uma necessidade de mercado que viria a acontecer. Eu sempre gostei muito de bolsa, né? Bolsa de luxo. E eu acho que as bolsas, os acessórios de moda, de como se vestir, eu acho que a forma como a gente se apresenta para o mundo é muito importante. Eu sempre falo assim que às vezes a gente 99% das vezes, assim, a gente não terá uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Perfeito. E é mais difícil reverter quando a impressão não é muito boa. E a primeira coisa que as pessoas compram de você é a sua imagem. Né? É a forma como você está vestida, é a forma como você se porta, enfim. E eu acho que a gente vive com essa questão das redes sociais, que a gente posta foto dependendo do seu trabalho. A gente sabe que hoje em dia a rede social, eu pelo menos uso muito como ferramenta de trabalho, né? Acredito que a maior avenida do mundo hoje, de fato, é o Google, é o feed do Instagram, é o TikTok, e tá todo mundo ali. Não acredito. Então vai dar uma volta no shopping, vai no aeroporto, vai, sei lá, no restaurante, tá todo mundo assim, ó.
né? Então tá todo mundo vendo o que tá acontecendo ali, tomando decisões ali. E existe muito uma cobrança de não repetir roupa, tá com uma roupa diferente. E aí o que que eu pensei? Eu falei, bom, e se a gente tivesse uma possibilidade de, tipo, pegar de uma amiga emprestado, mas não ficar Aham. devendo favor? Ou da amiga falar, tá usando aquela bolsa porque eu emprestei, sabe Aham, assim? aham. Então veio a ideia de criar um modelo de negócios onde a gente pudesse alugar essas bolsas de luxo. Então a gente trabalha com marcas internacionais que Legal. têm um desejo mundialmente. Chanel, Louis Vuitton, Dior, Bottega, essa que eu tô aqui é da marca italiana Bottega, Legal. Dolce Gabbana, enfim. E daí a cliente ou o cliente, porque a gente também tem um público masculino que a gente atende, Legal. tem muitos stylists também que nos procuram, enfim. Então, tem uma festa, tem uma viagem, tem um casamento. Aí eu quero usar uma roupa diferente, uma bolsa diferente. Poxa, mas eu vou comprar, gastar 15, 20, 30, 40 mil numa peça que eu nem sei se eu vou usar sempre. Uhum. E aí, essa ideia de oferecer, tá bom, essa bolsa ela pode ser sua por 4 dias, por 7 dias, por um mês. Você não precisa comprar para ter ela a vida inteira. Você pode comprar, usar, se você gostar. Você vai e compra. Se você não comprar, você devolve. Ah, tá. Então você também gera a opção dela comprar Sim. aquele modelo. Hoje a gente gera essa opção da cliente comprar. Então, ela alugou Tá. essa bolsa, por exemplo, aqui, da Bottega. Gostei. Posso comprar? Pode. Entendeu? Que Ah, legal. mas eu não quero essa, quero de outra cor. Tá bom, de preferência compre essa comigo, né? Ou não, Aham. vá na loja e compra. Eu tenho várias clientes que depois que alugaram algumas bolsas, sei lá, da marca Prada, Yves Saint Laurent, gostaram, fizeram aquele test drive, depois foram na loja e compraram. Por quê? Quantas vezes, principalmente mulheres, mas talvez você já tenha passado por isso, a gente comprou algo por impulso, que a gente depois não usou, né? E isso não é sustentável para o bolso. Acontece, pessoal, é com vocês? Acontece já ter Opa! comprado alguma coisa e não ter usado? Não ter Comprado na usado, emoção? comprou na emoção. Ah, não, mas é o famoso. Ah, mas eu trabalho tanto, eu É, eu mereço. Eu mereço. mereço. Você aí com certeza já comprou algo, você tá lembrando e tá pensando, poxa, é verdade, eu já comprei isso, aquilo, né? Dizendo que eu merecia, depois eu fiquei sofrendo 10 vezes por mês que eu dividi o boleto. Chegou a fatura do cartão e você nem estava usando, né? Aham. Eu acho que quando você compra uma. Eu gosto muito de pensar o seguinte: quando eu vou comprar algo, hoje eu penso, quantas vezes eu vou usar isso? Será que isso vai se pagar? Esse Uhum. investimento vai se pagar? Então, a ideia de trazer a BioBag foi para gerar essa possibilidade para que as pessoas tivessem essa disponibilidade de ter uma bolsa nova a cada semana no seu closet Legal. para participar de viagens, eventos, etc. Certo. E que também a gente transformasse os hábitos de consumo. Não é só sobre, eu vou pegar uma bolsa e vou sair por aí. Não. É fazer com que a pessoa realmente pense, transforme seu hábito de consumo. Eu preciso? Para que eu quero comprar isso aqui? Por que eu vou usar isso aqui? Uhum. Ah, não, mas é porque eu mereço, eu quero estar, vou chegar no lugar, vai ser assim. Tá ótimo, você pode alugar. Ah, mas eu Entendi. tenho dinheiro. Tá ótimo, pega teu dinheiro e aplica. Faz o dinheiro render, fica com a liquidez para depois você fazer o dinheiro trabalhar para você, sei lá, Uhum. sabe? Uhum. Ou tu vai comprar, tem certeza? Então tá bom, vai usar todo dia, então compra e seja feliz. Uhum. E também de acesso, né? Tem algumas marcas, por exemplo, a marca Hermès, a gente não tem no acervo, mas hoje em dia você tem 100 mil, 150 mil, você vai aqui no Shopping Cidade Jardim, chega lá na Hermès e fala, eu quero comprar uma bolsa, eu quero comprar uma Birkin. Não tem para você. Tem que entrar numa fila de espera, tem que ter todos os pré-requisitos da marca, Relacionamento com a marca. relacionamento com a marca e tudo. Então, assim, às vezes não é só sobre você ter o dinheiro. É Uhum. sobre você realmente o acesso, né? E o luxo sempre é algo que as pessoas buscam. O luxo, ele te coloca no lugar da pirâmide que te faz com que você preencha alguns desejos de autorrealização, autoafirmação, de Uhum. Uhum. pertencimento. O luxo te traz isso, E né? cresceu muito depois da Cresceu pandemia. muito Cresceu depois muito da esse mercado, pandemia, né, Nanda? muito. Cresceu porque acho que as pessoas elas passaram a valorizar muito experiência, sabe? Eu acho que depois da Aham. pandemia a gente começou a ver uma onda que o ser tá valendo muito mais do que o ter, né? Aham. São as experiências, é ter essa Uhum. liberdade do que eu faço. Então hoje, por Uhum. exemplo, eu vou viajar. Posso me dar o luxo de uma classe executiva? Eu prefiro do que chegar lá e comprar uma roupa que eu vou usar 2, 3 vezes. Eu acho que a Uhum. experiência, o Entendi. viver, eu acho que a gente passou a viver muito isso. E a gente tem que olhar também uma geração Z, que daqui a uns 10 anos vai ser responsável por boa parte do consumo, que vai estar economicamente super ativa, que são pessoas que hoje repensam muito sobre o que tem por trás dessa marca, qual a história da peça, por que eu estou consumindo isso, né? Então, a É, gente também está vivendo muito esse momento do quiet luxury também, das pessoas não ficarem sim. muito show off,
sabe? Mostrando marca. Eu me diferencio porque eu tenho isso aqui. Não, você não se diferencia só porque você tá com um Rolex no pulso. Você se diferencia também pelo que você é, por suas atitudes, pelo que você faz. Ali tá o primeiro impacto, né? Sim. E aí o desenrolar daquele primeiro impacto vai sustentar. Vai sustentar, é o que vai validar quem vai você validar o primeiro, né? A primeira impressão. Mas a gente continua, isso tem estudos que mostram, inclusive tem um estudo italiano feito até com bebês. Colocaram bebês com criança, bebês com adultos, né? Com pessoas e mostraram que o bebê, sei lá, ou 1, 2 anos menos, tinham mais tendência a querer brincar e estar mais próximo de pessoas bonitas, né? Vamos assim dizer. A gente é muito visual. O ser humano é muito visual. Total. A imagem, né, no primeiro momento, é o que ela chama de impacto. Então, vamos potencializar isso, mas de maneira consciente. Né? Salvo engano, depois a galera pode confirmar aí, mas 55% do impacto sobre a pessoa é a questão visual, né? Sobre alguém, né? E tudo mais. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, não, mas isso aqui é de peso. Eu falei, mas a gente já viu, assim, algum CEO que geralmente não está em forma? Isso diz muito sobre performance, isso diz muito sobre disciplina, sobre constância, sabe? Sobre você fazer algo, porque tem coisas que você não compra. Você fala assim, eu vou fazer uma lipo, tá bom, mas você não... E o shape? Você não tem como comprar o shape, ou você se disciplina para aquilo ou não. E tem indícios, né, Nanda? Por exemplo, igual você comentou sobre CEOs. E a pessoa fica, às vezes, poxa, nossa, como é que essa pessoa chegou em tal lugar e por onde eu posso começar? Os livros que ela leu, a constância que ela tem, a disciplina que ela tem, os bons hábitos que tem. Eu sei que em determinado ponto da vida é mais desafiador alguns hábitos. Sim, beleza? Com certeza. Não estou falando que aqui todo mundo tem que fazer banheiro de gelo, aquela coisa toda. Mas assim, alguns você consegue começar de forma, né, montando o teu tijolinho por tijolinho ali, para chegar lá na frente e estar bem estruturado com os hábitos e com a disciplina e com a constância e tá mais próximo do resultado que você almeja e que você quer como evolução, né? E eu ia comentar até para complementar sobre a BioBag. Você começou com as bolsas e hoje tem um leque maior, é isso? Tem as bolsas e o que mais aí pra galera saber? Hoje a gente tem as bolsas, os acessórios de luxo. Inclusive, você que está assistindo, eu convido a acessar o nosso site www.biobag.com.br. BioBag escreve bem, vou deixar aqui a descrição, mas é BY, tá? O BioBag. E as nossas redes sociais também, _BioBag. Bom, a gente hoje tem bolsas de luxo, então a gente também tem sapato, tem óculos, tem roupa, tem todo... A ideia é que o nosso cliente consiga hoje encontrar o seu look completo no nosso acervo, né? E a gente vai ter várias marcas também agora que vão se associar, porque a gente também está virando marketplace, então além de você ter a possibilidade de alugar esses itens, você também poderá comprá-los no conforto da sua casa. A gente atende todo o Brasil. Então, você que mora em Manaus, mora no Piauí, mora em Santa Catarina, mora no Distrito Federal ou aqui mesmo em São Paulo, eu vou ter uma festa, vou ter um evento, alguma coisa, entre em contato que a gente vai fazer chegar até você. Que legal. Pra você usar e arrasar. Sabe o que é muito bom? Look completo, o quê? Look completo. São os feedbacks, né, que as pessoas trazem pra gente, as clientes, né? Bom, mas conta sobre isso, como que é? É muito bom, porque assim, eu falo assim, que a gente cria memória com os nossos clientes, né? Por quê? Geralmente o cliente quando nos procura é uma viagem que planejou fazer, é uma festa que vai ter, é uma formatura. Eu falo, bom, até hoje eu não sei de alguém que, minha sogra morreu, eu vou no velório dela, vê uma Chanel 255 que eu quero ir bem vestida. Não. Eu vou numa audiência de divórcio, vem aí uma Dolce & Gabbana preta que eu quero mostrar pra ele que eu tô bem. Não, geralmente as pessoas procuram a gente. Eu vou fazer uma viagem de férias, final de semana vai ter um casamento. Não porque, meu pai tá doente, eu vou lá ver, me dá uma mala da Louis Vuitton. Não. Então a gente sempre tá associado a momentos felizes. Então isso cria memórias, né? Cria um laço e a conexão. Cria um laço e conexão. Experiência, que é o que você citou. Experiência. Agora, né? E tem momentos que são únicos na nossa vida, né? Por exemplo, eu vou casar minha filha. É um momento único. Minha filha depois separou, casou de novo. Tudo bem, mas aquele casamento foi único. Aquela viagem foi única. Aquela formatura foi única. Então, aquela lua de mel foi única. Entendeu? Então, tem momentos que são marcantes. E a gente está construindo memórias. Legal. Com os nossos clientes. E é imensurável construir memória. Que é a construção de valor, de conexão. Então, como que mensura isso, né? Não tem assim, de 0 a 10. Então, gera um sentimento, uma memória que
que perdura a vida toda, né? É. Igual você comentou, num casamento. Poxa, nossa, aquele dia, lembra? Foi assim, foi assado, fui com aquela roupa, fui com aquele Marca. colar e marca. Eu sempre falo assim, que acho que a melhor roupa que as pessoas podem vestir é a roupa da autoestima. E quando uma mulher, um homem também, quando o ser humano, vamos puxar a bandeira pro lado feminino, quando a mulher, ela tá com aquela autoestima elevada, ela se sente empoderada, ela tá feliz. E aí é uma emoção que é muito forte. Eu falo muito para os nossos, né, para o nosso time, para os nossos concierges de relacionamento que fazem esses atendimentos, eu falo, a gente tem que lembrar que não é só uma bolsa que está sendo alugada, é uma bolsa que o cliente escolheu pensando em usar num evento muito importante, muito especial, que vai marcar a vida. Então é sobre a sensação. Qual é a sensação que uma mulher tem quando ela vai para uma festa e ela está usando uma bolsa da Swarovski, uma Valentino, uma Jimmy Choo ou uma Chanel? Qual é a sensação? E se a gente pensar, as relações humanas são assim. As pessoas, geralmente, elas vão lembrar sobre como você a fez sentir. Como é que essa pessoa se sentiu na sua companhia, o que você fez. Então, é sobre sensações, é sobre como eu me sinto. Então, a BioBag, ela leva essa sensação, ela não leva só uma Chanel. Essa Chanel, mas além de tudo, quando você vai numa loja, você compra uma bolsa da Chanel, tá bom, você teve a sensação de que você foi lá, tinha um dinheiro, comprou e usou uma Chanel, você tá tendo essa sensação de pertencimento. Okay. Com a BioBag, além dessa sensação, você também tem a sensação econômica, porque que você teve uma vantagem financeira. Quem não gosta de ter uma vantagem financeira, de comprar algo que está mais em conta, de economizar o seu dinheiro? Então, uma bolsa Chanel hoje, por exemplo, 255, que é uma preta nossa que sai muito de locação, ela custa R$60 mil na loja. Para você alugar no final de semana, custa R$600. Para você ir numa festa. Então, você fala, eu estou usando sim essa marca Chanel francesa, que traz todos esses signos, esses códigos, tudo que se tem, mas eu tô com meu dinheiro lá no banco. Ou eu não estourei o meu cartão para comprar só para estar ali, eu não fui no impulso. Então, ainda tem essa sensação de... Eu fui smart money, de sabedoria, de consumo consciente mesmo, legal, sabe? Legal. De esses dias até vi um questionamento assim, só uma, não falo sobre política, mas esse foi muito engraçado. Eu vi alguns partidos criticando outros partidos, enfim. Ah, mas você viu que absurdo esse determinado político levanta a bandeira tal, mas estava usando, né, um acessório da marca XYZ. E aí todo mundo metralhando. Pá, 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 pá. E eu juro, eu não fiz isso, mas eu tive muita vontade. Minha mão coçou pra ir lá e dizer: e se essa pessoa tiver alugado? Sabia que você pode encontrar na BioBag? Não. Eu falei, não, eu não vou me envolver, mas eu quase peguei esse conteúdo hypado. E já o arroba é tal, entrar, viu? mas, deixa eu falar assim, independente do seu posicionamento, porque você está dizendo que é um absurdo, eu não ia entrar na bandeira, e se essa pessoa ganhou esse presente? Mas e se essa pessoa alugou? E se for um cliente meu? Mas eu falei, não vou falar nada, deixa quieto. Mas veio esse insight aí, Mas né? veio esse insight. Legal, porque até comentei com o pessoal aqui fora, quando eu falei da questão dos aluguéis e tal, a moça ali comentou, nossa, que legal, não sabia que existia isso. Sabia que ela existia ficou isso, assim, que legal, vai falar sobre isso aí? Eu falei, também. Ela, depois eu quero ver, né, porque gera essa curiosidade de como funciona, né? Então, e até então eu tinha escutado algo parecido, mas não aqui no Brasil, fora. Sim. Até vinculado à questão de relógio masculino e tal. Existe. Não tinha conhecimento, por exemplo, sobre essa atuação que você faz aqui. Então, gera essa curiosidade, o porquê, como funciona, como eu posso fazer, como eu tenho acesso. Aí você já passou tudo aqui, né, as redes aqui e tal. A gente vai deixar na descrição pra galera entrar e se aprofundar nisso, né? Vai ser, bem interessante, assim, e a gente tem um showroom também, a gente tá de mudança, fica no Itaim, a gente tá mudando pra Vila Olímpia, final de setembro agora a gente tá lá, então você que está nos assistindo, te convido a ir lá conhecer o nosso espaço, né, tomar um café comigo, tomar um champanhe, tomar um chá, conhecer, provar, experimentar, já se vê, a gente até dá um acolhimento que quando você chega em algumas marcas, tem pessoas que falam, ai, mas eu tentei entrar em uma determinada marca internacional e não me senti tão bem acolhida. Lá na BioBag você vai ser muito bem acolhido. Já escutei muito sobre isso também, viu? Isso é muito importante, trazer essa sensação de leveza, né? Porque às vezes pode ser um primeiro contato, né, do consumidor com esse tipo de produto, ou tudo bem, pode até estar acostumada enfim, com as marcas e tudo mais, mas mesmo assim está preocupado com a experiência. Sim, a experiência tudo é experiência. Experiência é tudo. Tudo é experiência, né? Ô, Nanda, então nós comentamos aqui da BioBag, e agora acho que é legal a gente complementar, porque vai tudo
vão de forma, né? vão se Engrenagem. intercalando e vai indo partindo para a mesma essência sobre o livro, que Aham. chama o A nome A protagonista. Protagonista, certo? Uhum. Como veio a ideia do livro? O que você pensou nesse momento desse início de ideia? E como foi o desenrolar do livro e até depois, então, os feedbacks. Então, de Uhum. como surgiu a ideia, o desenrolar e depois esse retorno do pessoal. Aham. Bom, a primeira vez que me falaram sobre a possibilidade de escrever um livro, Yeah. eu fiquei pensando, meu Deus, eu escritor, isso vai dar certo? Calma, deixa eu pensar. E daí eu passei a ler muito, porque eu acho que você, para sentar para escrever, você tem que ter um repertório. Um Uhum. repertório literário, um repertório também de vida, de coisas que você viveu. E aí eu cheguei, né, eu cheguei à conclusão de que sim, que eu ia escrever um livro sim, para deixar um legado. Acho que tem uma frase que diz assim, as nossas... Os nossos passos, eles passam, mas as nossas marcas ficam. Qual é a marca que você quer deixar no mundo? E eu acho que o livro é uma forma de alguém contar a minha história, né? E aí esse alguém seria eu mesma, até Aham. para a futura geração e também tentar deixar um impacto positivo na vida de alguém. Então, quando eu comecei a escrever o livro, existia uma cobrança da editora, com um prazo para lançar. Eu falei, pode parar que eu não vou entrar nessa pilha. Eu demorei 39 anos da minha vida para escrever um livro e não vou escrever de qualquer forma. Agora, Uhum. já que eu escrevi um livro, eu não quero escrever um livro, eu quero escrever o livro que eu sinta orgulho, que eu possa entregar para Uhum. qualquer pessoa que eu encontre e que seja um livro que possa impactar positivamente a vida do leitor, que possa tirar insights, que possa beber na fonte de repertório meu de coisas que aconteceram, de, sei lá, no aspecto da minha vida pessoal, Uhum. profissional, ou de fontes que eu bebi, que eu trago no livro. Então, você Uhum. encontra Tony Robbins no meu livro, você encontra Carlos Drummond, Charlie Legal, Chaplin, Alice no País das Maravilhas. Você encontra, legal. enfim, uma série de... É um livro que tem uma poesia minha também. E é um livro que a toda hora te convida a você assumir o papel da sua vida, que é ser protagonista da sua própria história. Que legal. Então, eu faço um convite para vocês que estão assistindo, me sigam nas redes sociais, o meu Instagram é @eusounandacordeiro, lá no link da bio, você terá a possibilidade de receber o seu livro diretamente em casa, no seu conforto, autografado por mim, e é um livro que eu falo para você que está me assistindo, que com certeza você vai tirar algum insight para tomar a decisão de agir. Porque eu sempre falo que as pessoas poderão fazer tudo por você, menos a sua parte, inclusive Deus. Perfeito. Porque Perfeito. se eu for fazer para você, querido, vai fazer para mim, para todo mundo, então Uhum. ele não vai parar, ok, Perde né? o sentido, né? Perde o sentido, ele não deu livre-arbítrio, então vai lá e faz. Né? Eu Uhum. falo, outro dia eu tava conversando com a minha irmã, eu falei, eu quero muito uma coisa. Eu falo, olha só, quando a gente faz uma oração, por exemplo, para Deus e fala, eu quero ganhar essa maratona, eu quero essa medalha. Ele fala, claro, tá aqui, você quer, eu te ajudo, tá aqui o melhor tênis, levanta, vai lá e corre. Ele não vai te Uhum. dar essa medalha, Uhum. ele te dá até o melhor tênis, agora você que calça e corra, Precisa né? acordar e treinar E e se faz, preparar. e isso não é sobre corridas, até porque eu nem sou de correr, tá? Só, não, É só exemplo. um paralelo Aham, para aham. mostrar. E aí, com a obra protagonista, eu decidi escrever, então, esse livro, até para as pessoas entenderem um pouco da minha trajetória. Uhum. E existe um projeto até de fazer esse livro virar filme também. A gente está estudando Que essa legal. possibilidade, espero que aconteça. Que legal. Porque a gente sabe que, infelizmente, hoje, eu estava vendo pesquisa, o brasileiro, 20% do brasileiro hoje, ele acho que nem chega a ser 20%, na verdade, é um percentual bem pequeno, agora me fugiu os números em si, mas que a média do brasileiro, quando ele lê, é um livro, ponto 5. E 20% desse número é isso, nem chega a ler o livro todo. Então, assim, a gente sabe que Hum. a leitura nem é algo que está tão presente na vida das pessoas, ela é apenas mais um canal de aprendizado. Mas com um livro você consegue entender um pouco sobre a experiência de vida, de tudo que aconteceu na vida daquela pessoa ali, naquela história, né? Porque não é o livro, o que tem lá num livro escrito, não é só sobre um ano que eu fiquei dedicada escrevendo, é sobre uma história de 39 anos de coisas que eu passei, e é Uhum. onde você tem a possibilidade de entender os erros, os aprendizados, tudo que o autor coloca ali. Então, a ideia do livro é justamente para ativar o protagonismo na vida das pessoas. E também a questão da leitura traz muito a questão da criatividade, da Sim, imaginação, trabalha muito essa parte. Então, você cresce também na questão do raciocínio, da criatividade em si, né? com Ao certeza. imaginar aquilo que foi passado. Nossa, você imagina o passo a passo daquela pessoa, então é E é um livro que é conta muito uma legal. história que eu acho assim.
Eu acho que o grande segredo dos maiores vendedores, das pessoas que têm sucesso, é a história que ela conta. Acho que o ser humano é muito movido a contar história, a ouvir história. Legal. Então, a história que eu conto ali, em determinados capítulos, faz um convite para que o leitor, ele entenda a história, ele para um pouquinho e fale, como eu me identifico? Que história parecida já aconteceu Aham. comigo, que eu agi de um determinado Hum. modo, ou que história está acontecendo comigo agora, que eu tenho que virar a chave e falar, não, peraí que aqui eu vou ser protagonista. Sabe, eu sou atriz também. E um ator, ele geralmente não quer ser protagonista. Ninguém quer ser o antagonista da peça. Ou até pode ser, porque também vai estar em foco, mas você não quer ser um figurante, você não quer estar ali sendo a árvore daquele teatro, daquele filme, enfim. Você quer fazer acontecer, você quer. A gente busca essa notoriedade. Então, por que não buscar na nossa vida? Trazer valor de alguma forma. Trazer valor. E, Nanda, e agora, complementando com mais uma atuação sua, que aqui eu falei, né, na hora da bio aqui, eu falei, caraca, né, aqui hoje não vai faltar assunto, né, Nanda? Então nós falamos sobre a BioBag, complementamos também sobre a questão do livro, e tem a questão da mentoria e das palestras. Sim. Como que surgiu isso? Também é algo que te acompanha desde cedo ou não? Veio depois dessa virada de chave da pandemia? Você sentiu essa necessidade ou veio algumas oportunidades? Como que foi entrar nesse mundo aí pra você e como que ele funciona hoje? Quando eu vim da área comercial, né? Então, assim, como comercial, eu dei algumas palestras também no trabalho anterior que eu fazia, mas como palestrante mesmo, a ideia é o seguinte: a minha missão é levar o protagonismo da vida das pessoas, ponto. Para isso eu tenho alguns canais. Um canal é o livro. Legal. O outro canal, rede social. O outro canal, palestra. O outro canal, mentoria em grupo. Um outro canal, uma mentoria individual, personalizada. Então, assim, Legal. ali são os canais. Em todos eles eu trabalho a missão protagonista, como você pode ser protagonista da sua própria história. É muito importante a gente saber na nossa vida o que a gente quer e o que a gente não quer. Uma vez que a gente sabe o que a gente quer e o que a gente não quer, a gente tem que ter o nosso plano de ação e começar a agir, fazer as coisas acontecerem. Certo. E o ambiente influencia muito a gente. É o que você trouxe no início. A gente é um pouco do resumo dos livros que a gente leu, das viagens que a gente fez, das pessoas que a gente se relaciona. E a gente tem que realmente buscar muito, vigiar nisso. Tem pessoas, tem ambientes, tem lugares que hoje não faz mais sentido a gente estar. Por quê? Porque não comungam com o nosso estilo de vida, como eu estou naquele momento. Acho que na vida a gente tem time, né? E aí, pensando em todo esse olhar que eu tenho, juntando a minha experiência de vida, que eu já tenho 41 anos, mas o meu propósito, eu criei uma metodologia, um método autoral, que chama o método ACT, método ACT, que é atuação, né? O ACT de inglês, de atuar, de ação, enfim. E o ACT eu falo muito sobre o A de ACT, de ação, de você agir, fazer acontecer, né? Ação, legal. O C de constância, porque eu não posso vir empolgada, hoje eu vou fazer, eu vou papapá, e não ter essa constância. Legal. E o T de time. Time que é entender que tudo na vida tem um time, que é o T de tempo, de saber fazer uma gestão de tempo. Tá, você tem uma missão, você já sabe o que você quer e o que você não quer. Baseado nisso, como você vai agir para né, ter Legal. coerência e conseguir algo que você quer, como você vai ter essa constância e como você vai trabalhar a questão do tempo, do timing. Legal. Porque não adianta falar assim, eu tô de saco cheio do meu trabalho, vou embora. Tá, mas peraí, e os boletos que você já tem para pagar? Então, calma, uma coisa de cada vez. E aí eu aplico esse método, que é algo que eu fiz e faço na minha vida, né? Então ali tem a experiência própria, né, de ter feito esse método dentro de casa, vamos dizer assim, né? E assim, eu sempre falo, mas eu escolho essa pessoa para ouvir conselho. Pô, o que mais vejo por aí são pessoas dando conselho, dando orientação. Gente que fala assim, tá, mas é um monte de pessoas dando conselho, dando orientação, porque eu tenho uma mentoria, tá, mas quais são os seus resultados? Os nossos resultados, eles dizem muito sobre a gente. Contra resultados, um argumento. Se o resultado é bom ou se não é bom, e às vezes eu falo, mas isso aqui não foi bom. Não foi bom pra quê? Eu posso não ter monetizado, mas eu aprendi. E o conhecimento, eu acho assim, que a gente tem a informação, a gente tem o conhecimento, a gente tem a sabedoria. Eu tinha informação que podia dar certo ou não, depois eu tive o conhecimento quando eu coloquei em prática. E agora eu tenho a sabedoria, eu tenho o know-how do que fazer e do que não fazer. Então, quando você escolhe alguns mentores, você está comprando aquele know-how, aquele conhecimento, aquela sabedoria, porque é de onde ele já passou.
Então, por exemplo, vou falar sobre transição de carreira. Eu já fiz essa transição de carreira, como sair do corporativo para virar empresária, que era franqueada, já saí para criar um negócio do zero, para criar um negócio novo, já vendi parte da minha empresa. Então, assim, Uhum. você compra, é o know-how, é o conhecimento. Sim, sim, Essa é a forma de você comprar, entre aspas, tempo. sim. Quando a gente vai treinar na academia, por exemplo, eu quero ter resultado, eu quero fazer um bodybuild até o final do ano para ficar dezembro linda lá na Bahia, no Réveillon. Tá bom. Para isso, você vai ter que ir para academia, tá bom. Mas se você tiver um personal trainer que vai te treinar e te conduzir, você não vai precisar pensar, você vai precisar fazer, tá ótimo. Você comprou aquela 1 hora, mas não foi aquela 1 hora. Você comprou os 4 anos que ele ficou na faculdade estudando, Uhum. com o que ele colocou em prática. Então, você está comprando tempo, você está encurtando o tempo de ter o resultado. Então, a Uhum. ideia da mentoria é: eu posso te ajudar através do meu know-how a encurtar para que você saia do ponto A ao ponto B, C, Z, aonde você quer chegar, entendeu? Uhum. De uma forma... É o que até a gente comentou sobre a questão da bolsa, um esforço Um inteligente. esforço Um inteligente. esforço inteligente, né? E, pessoal, tem um negócio que a gente sempre fala aqui. É tão comum que eu vou repetir. A grande maioria dos convidados que vem aqui, que tem um resultado interessante, assim como a Ananda tem sucesso no que faz, fala-se de leitura, de ambiente, né, de quem você escuta, de entrar em ação, de coragem. Então, vocês reparem que não é uma conversinha fiada, é algo que tem efetividade no nosso dia a dia. Então, olha quantos convidados bacanas nós trouxemos aqui, hoje com um super papo com a Ananda, e ela bateu nas mesmas teclas: ambiente, ação, constância e tempo, que é o teu método, né? Aham. Então, a gente fala muito disso aqui, presta atenção nisso no dia a dia de vocês. Então, tijolinho por tijolinho. Não se desespere, né, Nanda? Não se desespere, mas tenha essa percepção em iniciar. Dentro das ferramentas que você tem, comece. Não tem, Diego, não tem o personal X. Calma. Você vai chegar no personal X se for um desejo seu e um querer seu. Mas começa por onde dá, né, Nanda? Você deu o exemplo da maratona. Cara, você não vai começar hoje e amanhã correr uma maratona. Mas começa pelo 1 quarteirão. Exato. Já é melhor do que o 0, do que a estagnação. Já são 2 quarteirões, já 3 quarteirões, 4, 5, 5 km e assim por diante. As coisas vão evoluindo. Então eu quis fazer essa observação aqui, Nando, porque é uma tecla muito tocada aqui no podcast. E falar pra galera, ó, preste atenção Vai embora, nisso. presta atenção nisso. Presta atenção, assuma o protagonismo. Verdade. Tem uma, no primeiro capítulo do meu livro, tem uma frase do Tony Robbins que eu trago, que diz que são as nossas decisões e não as nossas condições que determinam o nosso destino. É o que eu decido, não a minha condição. Eu não tinha a melhor condição para começar a BioBag. Por quê? Porque a minha condição era lockdown. Quando eu falei para as pessoas mais próximas, inclusive meu marido, que era mais próximo, né? Eu falei, eu vou criar um negócio do zero, as pessoas vão alugar a bolsa para ir para festa, não sei o quê. Ô, garota, presta atenção. Tá todo mundo de lockdown, ninguém sabe se vai morrer. E você tá pensando em criar negócio de bolsa para alugar festa? Aí eu falei, peraí. Mas nenhuma fase é a vida inteira para sempre. A gente vai viver de lockdown a vida inteira. Uma hora isso vai passar. E quando passar, as pessoas vão estar com aquela euforia sufocada de querer ir para as festas, casamentos, se verem, se abraçarem, se apresentarem. Então, vai acontecer. Então, eu não estava na melhor condição de fazer. Inclusive numa condição financeira de que todo mundo estava segurando os gastos, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Mas eu tomei uma decisão de ressignificar. E se eu não tivesse tomado essa decisão naquela época, talvez hoje eu não fizesse o que eu estou fazendo hoje. Então, assim, sempre são as decisões que a gente toma. E a gente, lembre-se do que eu estou dizendo, da hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, a gente está o dia inteiro tomando decisões. E se você não está tomando uma decisão, isso é uma decisão, porque alguém está tomando por você. Então, você permitiu que a sociedade, que os políticos, que a família, que o teu cliente, teu chefe decidisse por você. Só que no final do dia, é a sua vida que tem que ser vivida. Tem um cantor muito interessante, eu sou pernambucana e passei a festa junina esse ano em Caruaru. Legal. E aí a minha irmã, minha sobrinha, não, hoje vai ter um show do Natanzinho, a música. Eu falei, gente, mas eu nunca ouvi falar nesse moço, Natanzinho, tá estourado. Você que tá me assistindo provavelmente já ouviu falar, e eu falei, então vambora que eu quero ver o show do Natanzinho, todo mundo sabe, eu não sou ET.
fomos pro Natanzinho. Eu achei muito legal. Aham. Vi várias coisas, mas assim, eu sempre vou pro show hoje com outro olhar, assim, de... Eu olho o show, me divirto, mas eu vejo o business, vejo tudo que tem por trás. E o que eu trouxe desse show Natanzinho, que vai levar pra mim a vida inteira. Ele tem um slogan, o Natanzinho, um cantor lá de Sergipe, né? Ele tem um slogan que é assim, porque viver é diferente de estar vivo. E Aham. aquilo passando no show e todo mundo bebendo e eu olhando aquilo e eu pensando, gente, porque Refletindo. viver é diferente de estar vivo. Viver é diferente de estar vivo. Então você que está me assistindo, você está vivendo ou você apenas está vivo? Né? Então, fica aí essa reflexão e depois sai aí o Natanzinho fazendo propaganda para ele. Filosofia, né, também. Nanda, mas ó, às vezes eu comento sobre. Vou aproveitar esse gancho porque encaixa total. Tem uma tatuagem aqui que é: meu Deus, não permita que eu morra enquanto eu estiver vivo. Olha, muito legal. Que é Muito o que legal. você acabou de trazer da questão do Natanzinho. Porque é isso mesmo. Cara, você tá vivendo no automático sem perceber a vida, sem perceber as coisas, dentro da tua perspectiva de vida ali, da tua proporção. Eu sempre comento muito disso. Toma cuidado para não ficar caindo muito em comparação. Porque o fulano, porque o Beltrano. Cara, não, olha para dentro da tua casa, simples, tranquilamente. Como que você está acordando? Como você está dando o seu bom dia? Como você agradecer pela comida, cara, que você tá... Mas não é. Parece conversinha, mas, cara, se você acordou e levantou, meu amigo, Agradeça. abraça o teu dia e vai embora, bicho. Não deixa ele passar assim de bobeira, não. Porque a vida passa. A vida passa. E, né, a gente quer deixar aqui um legado, deixar boas experiências e tudo mais, né? E você falou muito sobre a palavra decisão e vai total em linha com o que a gente comenta aqui, porque decisão é deixar algo para trás, né? E seguir um novo caminho. E aqui tem uma pergunta indo para a reta final, Nanda, que é o seguinte. Antes da pergunta, hein, pessoal? Antes da pergunta, Nanda, para deixar um suspense. Tá. Tem algum ponto, alguma questão que eu não te perguntei aqui hoje e você gostaria de tocar, ou nós conseguimos permear aí por todos os assuntos? Acho que nós conseguimos. Legal? Legal. Então, sem mistérios agora, né, Alex? Ananda, qual ou quais decisões fizeram a Ananda chegar até aqui hoje? Boa pergunta. Eu acho que, assim, eu sou de uma família de classe média lá de Pernambuco e eu sou acho que atemporal, não sei, tem uma palavrinha que diz, porque nós somos em 4, né, irmãos. O meu irmão é 18 anos mais velho que eu, a outra 14, a outra 10. Então, quando eu cheguei, imagine, era todo mundo querendo mandar. Então, durante um bom tempo, era, não, você... Então, assim, eu tinha um pai e uma mãe, mas eu tinha um irmão mais velho, 2 irmãs que... E aí, num dado momento, eu falei, eu quero... Meu pai e minha mãe sempre buscaram, apesar da gente ter vindo de uma família de classe média, né, onde para minha família sempre a educação era uma prioridade, eles sempre me colocaram numa escola que era referência na cidade. Então, quando eu estudei em Caruaru, eu estudei numa escola que era legal, referência. Depois eu mudei para Recife, estudei numa escola que era interessante. Eu não falo que era legal, porque é uma escola que, na época, meus pais achavam que era interessante. Mas depois eu mudei, enfim. E eles sempre me colocaram em ambientes que eu fui me modelando, vamos assim dizer. E daí eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa. Eu sempre quis ir atrás das coisas, de tentar resolver. Eu acho que eu tenho uma coisa que é nata minha, que eu queria tentar sempre buscar ter acesso a coisas materiais e fazer coisas diferentes. Até um desejo mais forte meu até do que da minha família, né? Então eu lembro que uma vez eu tinha de 8 para 9 anos, eu ia no mercado com meu pai, como toda criança, e daí eu colocava um monte de supérfluo no carrinho. E, obviamente, ele tirava algumas coisas. Primeiro, porque não era saudável tudo aquilo. Segundo, porque minha família fazia conta do supermercado nessa época. E eu me chateava com aquilo, porque eu queria levar o chiclete Plock pra casa. Eu queria levar... Sabe, lembra aquele chiclete Plock? Verde e amarelo, eu queria fazer... E aí eu observei que naquela época, no interior, tinha um pessoal que ficava carregando, colocando a sacola...
tipo, embalando as compras e depois Aham. levava no carro e ganhava um dinheirinho. Aí eu lembro que uma vez eu cheguei no supermercado, meu pai e minha mãe, deixei eles indo e eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou ajudar no pacote, que eu vou pegar para as senhorinhas me darem um dinheirinho. Eu sozinha tive esse insight. Olha só. E aí elas vão me dar um dinheirinho, e aí na hora que meu pai falar, tira não, porque esse aqui é o que eu vou comprar. E aí eu fiz isso, né? 8, 9 anos. Tá brincando. E aí meu pai, quando viu aquilo, aí, não, mas tudo onde você tem dinheiro? Meu pai, de onde você tem dinheiro? Onde você pegou? Eu falei, não, pai, eu tava fazendo isso. Aí minha mãe já nervosa com a situação, e a mulher do caixa foi e confirmou, não, ela estava aqui fazendo isso. Meu pai achou aquilo o máximo, porque ele sempre foi comerciante. E aí minha mãe envergonhada, meu Deus, esse é o pessoal que a gente conhece, viu que ela estava fazendo isso, enfim. Aí nesse dia eu me dei bem, porque daí meu pai deixou eu comprar tudo que eu tinha colocado e ainda fiquei com um dinheirinho pra mim. Aí, ó. Né? E aí depois meu pai conversou comigo, não faça isso, nanana. Mas enfim, eu tô trazendo o exemplo de quando eu tinha 8 anos, porque eu sempre quis buscar ter o acesso. Então, sempre quis ter, eu tô numa escola que o pessoal tem um tênis legal, eu também quero ter aquele tênis legal, eu também quero fazer isso, eu também quero fazer aquilo. E eu sempre ouvi muito uma frase em casa dos meus pais que ter liberdade estava muito relacionado a ter a independência financeira. Uhum. Então, eu sempre busquei a liberdade na minha vida. E a liberdade e hoje eu enxergo que a liberdade, ela tá alicerçada. Naquela época eu ouvia sobre liberdade financeira. Você faz se você Certo. tiver dinheiro. Senão, se você tiver 18 anos e não tiver o dinheiro, não resolve de nada. Certo. Então, essa liberdade de escolha é uma coisa que eu procuro sempre manter. E eu falo que sucesso, para mim, é ter liberdade. E liberdade, para mim, é um aluguel. Não é uma coisa que você compra. A gente está sempre pagando o preço de você ter uma liberdade, né? A Uhum. liberdade de escolha. Que, para mim, a liberdade de escolha, ela está alicerçada em liberdade financeira, liberdade de tempo, de eu ter essa liberdade de fazer o que eu posso dentro das minhas possibilidades, o que eu quero, o que eu não quero, enfim. E liberdade geográfica, né? De poder ir e vir, estar com as minhas filhas também, enfim. Então, a busca da liberdade é o que sempre me fez a fazer tanta coisa. Eu quero ter o meu marido, quero que ele seja o provedor, sim, por favor. Eu já fui aquela pessoa que pensei, não, porque eu quero prover, quero não. Se estiver me assistindo, meu amor, pode botar dinheiro de casa. O que é seu é nosso, o que é meu é meu. Mas brincadeiras à parte, assim, eu sempre falo que a mulher, ela tem que buscar a liberdade dela. A liberdade financeira, a liberdade social. Por quê? Se ela tiver isso, ela tem mais chance de ser feliz. E uma mulher feliz, uma pessoa feliz, todo mundo que tá ao seu redor tá bem, tá feliz também. Então, ela vai performar bem como mãe, como esposa, como profissional, né, Transborda, como cristã, né? transborda. Então, gente feliz não enche o saco, desculpa o termo, mas gente feliz, ela vive. Ela não tem tempo. Você vai não tem tempo, vou fazer outra coisa. Não tem tempo pra fofoca, pra picuinha, tô ocupada. Tem uma frase que eu gosto muito de um mentor, que é bem polêmico, não vou citar o nome, mas né, quem tá assistindo deve saber, que ele dá um conselho que é, vai cuidar da sua vida. Então, assim, o que eu ando fazendo? Tomando decisões e cuidando da minha vida, que dá muito trabalho. Meu Deus, dá trabalho demais cuidar da minha vida. Sim. Se alguém quisesse assumir esse BO, até daria. Não daria não, porque eu que sou protagonista. Vai dar Isso aí. trabalho. Nanda, legal. E antes da mensagem final, onde que o pessoal... Nós falamos aqui do site da BioBag, tá? Mas vamos reforçar? Uhum. Então, quais instas você gostaria de passar aí pra galera? E nós vamos deixar na descrição também. Isso. Tem o da BioBag, que é o BioBag Underline. Tem o @ eu sou Nanda Cordeiro. Tem o @ Gestão Protagonista também. E tem o meu canal no YouTube, que é Fernanda Cordeiro. Legal. Então, nós vamos deixar tudo aqui na descrição Perfeito. também para vocês, tá? E Nanda, deixar nas suas mãos aqui uma mensagem final. Pode até ser, né, da questão do protagonismo, mas enfim, deixar você à vontade para deixar uma reflexão, um conhecimento, um ponto, algo que você julga ser importante, levar para o pessoal de casa e no final desse episódio finalizar ele com chave de ouro de tudo que você comentou aqui, trazendo essa reflexão final sua aí para a galera. Legal. Então, você que tomou a decisão de estar aqui até o final, espero que tenha valido muito a pena. Eu quero muito dizer para você que, independente da sua religião, do que você acredite ou não, você tem a sua vida nas suas mãos. Você precisa tomar a decisão de assumir o destino da sua própria história. Seja feliz, faça o que você gosta, faça o que você acredita. Aqui a vida é uma só, então você precisa aproveitar. E às vezes você acha, mas a minha condição não é a melhor por causa disso. Esquece. Lembra que é a sua decisão que vai determinar. E eu finalizo com uma frase que eu trago no meu livro, A Protagonista, que diz: o mundo é grande, mas você também é. Não esqueça dessa frase. É isso. Show de bola, gente. Foi só... Que isso, Alexão? Foi só reflexão pesada, hein? De Obrigada. ouro.
Muito bom, bom demais. Gostei demais, viu, Nanda? Também, Obrigado muito por obrigada. por compartilhar o teu conhecimento, as tuas experiências, vivências, com profundidade, sabe? Trazer realmente a reflexão do protagonismo, e sair Obrigada. desse automático da vida. Quando a gente fala sobre o que a gente vive, a gente acaba sendo profundo, porque não é algo que a gente leu num livro, ouviu, que isso não são frases repetidas, são atitudes que são vividas, e aí fica verdadeiro. Fica com verdade e a verdade conecta. Verdade Não é conecta. verdade? Verdade. Nanda, e uma lembrança nossa aqui, um presente do Adoro Decisões. ganhar presente. Ó, vou abrir aqui com todo mundo que tá me assistindo, ó. Fica à vontade. Você que é curiosa. Quem sabe você, tomando as decisões, não vem sentar aqui nessa cadeira, Pô, é isso aí. participar do podcast e ganhar um presente assim como eu. Olha, nossa, sensacional. Ó, uma ampulheta. Tem uma frase do Wolf Maia que eu escutei uma vez durante a pandemia, que ele falou assim: não temos tempo para perder tempo. Então, ó, ampulheta virada, nossa vida é isso aqui. A gente não tem tempo para perder tempo. Então, bora aproveitar. Isso. Adorei. Obrigada. Que bom. Muito bom. Ficamos felizes. É uma grande lembrança que a gente traz aqui no podcast, justamente por representar o tempo, as tomadas de decisões, que, como você comentou aqui, desde o início do dia, temos muitas decisões, né, a serem tomadas. Então, a gente vê na ampulheta esse significado do tempo muito forte. Muito bom. E Nanda, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada Obrigada. Pelo tempo, pela ampulheta. atenção, pelo tempo e atenção. A gente julga isso como algo muito valioso aqui. E pessoal, Nanda, tranquilo, ok? Tranquilo, Tudo muito certo? obrigada, gente. Mari, valeu? Certo, Eita, que isso. Alexão, show de bola. Pessoal, obrigado por mais um episódio. Até o próximo e grande abraço, hein? Valeu, Tchau, tchau. beijão. Tchau, tchau.